Olá, amigos do Fauna Marinha RS, sejam muito bem-vindos! Estamos de volta. Eu sou o biólogo Maurício Tavares e hoje você vai aprender quem são os quinidários e como funcionam seus mecanismos de defesa. Mas antes disso, inscreva-se no canal se não está inscrito, ative as notificações e dê aquele like que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Vem comigo! Os quinidários são um grupo de invertebrados aquáticos surgidos há mais de 600 milhões de anos atrás, representados atualmente pelas anêmonas do mar, corais, águas-vivas, caravelas portuguesas. O termo quinidário vem do grego quinid, que significa urtiga, isso mesmo. Você já deve ter ouvido alguém comentar com você que sofreu uma queimadura ou uma reação alérgica devido a um contato com alguma água-viva ou até mesmo uma caravela portuguesa. Ou você mesmo pode já ter tido essa experiência. E para você entender como ocorre essa queimadura ou reação alérgica, eu vou explicar para vocês como funciona o mecanismo de defesa desses animais e que também é utilizado na captura de presas. É assim que eles capturam as presas para se alimentar e acaba acontecendo acidentes quando tem contato com os seres humanos. Não é uma coisa intencional, o animal meramente, ativando um sistema de defesa dele quando ele toca no ser humano. E para explicar para você como funciona esse mecanismo de defesa, que é comum tanto para as águas-vivas quanto para as caravelas portuguesas, eu vou utilizar a caravela portuguesa como exemplo, que você já aprendeu um pouco sobre ela no episódio passado, o episódio 30 aqui do Fauna Marinha RS. Relembrando, pessoal, vocês vão lembrar que a caravela portuguesa é formada por 4 partes, porque na verdade ela é uma colônia e não um indivíduo isolado, como uma água-viva, por exemplo, uma medusa. Então a caravela portuguesa possui 4 partes principais. Vocês vão relembrar daquela parte que ela possui, que fica flutuando na superfície, que pode variar de tamanhos pequenos até 30 centímetros de comprimento. Imagina encontrar uma caravela de 30 centímetros, eu não queria. Felizmente as que ocorrem aqui no nosso litoral são menores, Essa parte que fica na superfície, pessoal, ela é chamada de pneumatóforo. O que ela é? Ela é, na verdade, uma vesícula preenchida por gás, normalmente monóxido de carbono e algumas outras substâncias. Então ela fica parecendo uma bexiga flutuando na coluna d'água, tem uma cor muito bonita que pode variar de tons azuis até tons violáceos, rosáceos. Essa estrutura que flutua, pessoal, ela suporta então as outras 3 partes da colônia, que são tentáculos. 3 tipos de tentáculos especializados, cada um deles com uma função diferente. Nós temos 2 tipos de tentáculos mais curtos, um deles chamados de gastrozooides e que estão relacionados com a parte da ingestão do alimento. São tentáculos que possuem na ponta como se fossem pequenas boquinhas e são eles então que ingerem o alimento para depois fazer a digestão. Outro tipo de tentáculo que existe, também mais curto, que está relacionado à reprodução, são os gonozooides. Esses tentáculos eles têm estruturas que lembram cachinhos de uva, pequenas bolinhas agrupadas. Esses tentáculos que possuem essa morfologia vão ser então relacionados à reprodução da colônia. E por fim, os tentáculos mais longos, que vão dar aquela estrutura comprida para a caravela portuguesa, são os dactilozooides. Esses tentáculos estão relacionados então com a captura das presas e com a defesa. Elas têm várias células de defesa. Que célula é essa? Essa célula eu vou explicar para vocês, vou falar aqui do nome, Vai ser um nome estranho, complicado, como na maioria da biologia, Em geral, palavras derivadas do latim ou do grego, mas que eu acho bacana aqui, Principalmente para quem é algum estudante de biologia, mas quem não é da área, não se preocupa que eu vou sempre fazer uma relação de uma maneira fácil de entender. Essa célula, pessoal, que está na epiderme desses organismos, dos quinidários, que vai estar presente nas águas-vivas e na caravela portuguesa, são chamadas de quinidócitos, certo? Então fica fácil, os quinidários têm células chamadas quinidócitos. Um quinidócito ele possui 2 partes principais. Uma delas vai ser chamada de quinidocílio, que nada mais é do que um cílio, como se fosse um cabelinho, que fica ali na célula.
Essa parte é a parte sensorial da célula. Quando a presa ou alguma estrutura tocar ali, ela vai levar então esse estímulo e a célula de defesa que vai estar ali no quinidócito, que são os quinidos ou quinidas, e a gente tem um tipo especial de quinido que é o nematocisto. Essa célula, ela é em formato, na verdade ela é uma organela, né, que está dentro da célula, ela é em formato de uma cápsula, então ela fica encapsulada dentro do quinidócito e dentro dela ela tem um cordão com farpa que fica comprimido, como se fosse uma mola. Quando o quinidocílio é estimulado por toque, ela tem então uma reação, né, de um estímulo tátil, mecânico, que vai liberar uma reação também química que vai fazer com que, devido a uma mudança de pressão osmótica, aquela cápsula que está ali fechada, ela se abra e penetra então no tegumento da presa. No nosso caso do ser humano, se eu encostar no tentáculo, ele vai então fazer com que o nematocisto dispare. Essa cápsula vai ter aquele cordão enrolado que vai disparar, ele tem uma farpa, isso vai penetrar na minha pele e ali aquele cordão vai liberar a toxina. Essa toxina que essa célula, o nematocisto, libera é que vai nos dar aquela sensação de queimor e em algumas pessoas vai produzir uma reação alérgica bastante acentuada, podendo ser grave em alguns casos, pode ter fechamento de glote, pode dar, né, casos de alergia na pele bastante intensos. Isso vai depender da pessoa. Cada pessoa reage de uma maneira. Tem pessoas que podem ter febre. Então, esse mecanismo, pessoal, de defesa que esses animais utilizam então para capturar suas presas, para paralisar elas, imobilizar, e esses tentáculos então depois levam até as suas boquinhas, que são os gastrozoides, é o mecanismo que nos faz então ter aquela sensação de dor. Então é uma cápsula, né, que tem dentro do quinidócito e que vai liberar uma toxina depois que esse nematocisto se desenrola, né, o cordãozinho que ele tem, que tem aquelas farpinhas, penetra na nossa pele e libera a toxina. E isso vai nos dar aquela sensação. Se você tiver contato com um animal desses, uma espécie de água-viva ou uma caravela portuguesa, importante, pessoal, algumas dicas: nunca passar água doce no local. A gente sempre tem aquela vontade de passar água gelada, né? Pegar gelo. Lava com água do mar e a melhor coisa, mais eficaz para neutralizar essa toxina é o vinagre, certo? Então o vinagre é vinagre comum, aquele de cozinha, branco, mais barato que tem. Você pode contar com o auxílio dos guarda-vidas, eles estão capacitados, a maioria deles já tem, né, um pouco de vinagre ali para dar um primeiro atendimento. E depois, se você tiver alguma intercorrência grave ao longo do dia, você pode procurar auxílio médico. E não se esqueça, se você tiver alguma dúvida, você ligue para o CIT, que é o Centro de Informações Toxicológicas aqui do Rio Grande do Sul, por esse número que vai aparecer aqui em cima, que você já viu lá no episódio 30 da Caravela Portuguesa, e você vai ter então um plantão de 24 horas ali para poder prestar atendimento. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima!